Boa noite, nós somos o grupo 2 e vamos apresentar agora a nossa resolução do problema 2, que trata da determinação e gráficos da órbita de um veículo espacial. Nosso grupo é formado por mim, a Denise, o Caio e o Léo. Então, a nossa apresentação vai seguir com o fluxo descrito nesse slide, a introdução, os objetivos, o problema em si, como ele foi resolvido, os resultados, a conclusão e as referências. Vocês vão notar que durante a apresentação do problema serão mostrados alguns pedaços do código. Nós escolhemos essa dinâmica para deixar claro como foi a implementação da teoria do código do MATLAB. Então, para começar a apresentação, temos uma contextualização em que os oficiais do Comando de Operações Espaciais enviaram um par de vetores posição e velocidade inerciais de um satélite inicialmente desconhecido, mas que a gente sabe que é a Lua, e passaram algumas missões a serem realizadas. Então, com essas informações, nós devemos determinar a órbita desse satélite a partir de seus elementos orbitais clássicos e representar graficamente a órbita em coordenadas polares. Em seguida, nós vamos fazer uma transformação de coordenadas para o sistema geocêntrico inercial e plotar um gráfico 3D com a Terra ao fundo. Também devemos obter um ground track e compará-lo com os resultados obtidos pelo Orbitron. Como os nossos objetivos do trabalho, nós temos a revisão dos elementos orbitais clássicos que determinam uma órbita através dos dados fornecidos inicialmente, que são o vetor posição e velocidade inerciais. Em seguida, nós vamos comparar a órbita através da criação de um gráfico com a Terra ao fundo, seguido por uma representação em um gráfico ground track. E, por fim, nós temos como objetivo o estudo dos TLS que são utilizados na determinação desses ground tracks. Então, apenas para dar uma contextualizada em alguns dos pontos que nós vamos passar durante a apresentação, a primeira coisa são os elementos orbitais clássicos, que vão ser apresentados pelo Caio agora, que são os elementos fundamentais para determinar uma órbita, e eles só podem ser determinados com as informações de posição e velocidade que foram fornecidas inicialmente para a gente. Nós também vamos botar ao final da apresentação o ground track, que é uma forma muito comum de visualização de órbitas nos centros de controle e rastreio de veículos espaciais, e também ele é muito utilizado como radioamadorismo, para a gente entender onde é que o veículo está na superfície da Terra. Por fim, nós vamos ver a transformação de coordenadas, que foi um conceito que a gente utilizou para fazer o gráfico tridimensional da órbita, já que a gente tinha um sistema perifocal e nós gostaríamos de ver ele no sistema geocêntrico inercial. Então, obviamente, esse trabalho não conseguiria ser feito sem a realização de algumas hipóteses simplificadoras, sendo as primeiras delas que a gravidade da Terra ela age a partir do seu centro, então a gente pode considerar a Terra como uma massa pontual. A gente também considera que a massa do veículo é constante, então o corpo se mantém íntegro durante toda a sua trajetória. E por último, o sistema geocêntrico equatorial é suficientemente inercial. Essas três hipóteses elas são usadas em conjunto com as hipóteses do slide seguinte para formar as equações que a gente vai utilizar durante a resolução desse problema. Então, a gente consegue observar a segunda lei de Newton, em que inicialmente nós consideramos todas as forças, mas que nós vamos acabar desconsiderando várias delas de acordo com as nossas hipóteses. A primeira delas é que o arrasto atmosférico é desprezível por conta da altitude. A segunda é que a gente vai desconsiderar as forças de impulsos, porque não vão ser consideradas manobras da órbita, e como agora a gente já sabe que a gente sabe que a Lua não tem foguetes para ficar manobrando. Então, essa hipótese ela é consideravelmente pertinente. A terceira hipótese é de que a perturbação dos N corpos é considerada desprezível, então, como a gente está tratando de um problema restrito de dois corpos, a atuação de outros corpos ela vai ser desprezada. Como quarto hipótese desse slide, nós vamos considerar que outras perturbações orbitais vão ser ignoradas, como a pressão de radiação solar e correções relativísticas. Então, a partir daqui, a gente já consegue observar que a equação já diminuiu bastante de tamanho, então são consideradas apenas a força gravitacional entre os dois corpos. Então, utilizando as últimas duas hipóteses, em que a massa do veículo é desprezível, e para o cálculo do ground track, ignora-se a rotação da Terra, mas isso vai ser utilizado mais lá para o final. Então, aqui a gente pode observar que a partir da equação da segunda lei de Newton, a gente cai numa equação diferencial do segundo grau e a gente consegue obter a equação da órbita já em coordenadas polares, utilizando o momento angular específico, o parâmetro gravitacional
e o ângulo da posição do veículo em relação ao perigeu. Então, aqui a gente também pode mostrar como que foi a implementação dessa fórmula pelo código, mas ela vai voltar mais para frente durante a resolução do problema.